Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que nos acompanha também no YouTube, Tatiana Benites. O programa Sensibilidade de hoje, nós vamos trazer o Marcos Amaral. O Marcos Amaral está em Rondônia, olha, em Porto Velho, a cidade de Porto Velho, em Rondônia, e vai conversar com a gente sobre doutrina espírita. Marcos Amaral, seja bem-vindo aqui ao programa Sensibilidade, Marcos. Os ouvintes e internautas que assistem ao programa Sensibilidade, gratidão pelo convite de poder estar aqui participando deste programa. Vamos então começar, Marcos. A gente vai estar falando hoje, batendo um papo com o Marcos Amaral sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, para você que está aqui acompanhando o nosso programa, Marcos Amaral, conta para a gente. Vem, Marcos Amaral por Marcos Amaral. Conta para a gente um pouco do teu trabalho aí para a gente, Marcos. Bom, a história da gente é uma história que é bastante comum, vamos dizer assim, dentro do movimento espírita, né? Eu venho de família espírita, né? Então, fiz a minha evangelização infantil e juventude dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, porque naquela época não existiam ainda nas cidades do interior casas espíritas e, portanto, a gente estudava em casa. Aliás, eu vi duas casas espíritas do interior nascerem dentro da minha casa, porque meu pai cedia, né, o espaço para que as pessoas se reunissem no sábado à noite para estudar, e eu participava, né, dos estudos desde 10, 11 anos de idade. E aí, depois, por conta própria, segui trabalhando e me dedico já há mais de 40 anos, principalmente aos grupos de estudo, porque eu digo que o grupo de estudo é uma coisa que a gente engana, né? Porque quem mais aprende no grupo de estudo é quem acha que está lá passando algum conhecimento, porque na realidade a gente estuda muito para poder discutir os assuntos e acaba aprendendo. É como essa oportunidade que está sendo oferecida para a gente falar dos 160 anos do Evangelho, que você acaba indo consultar algumas coisas que, como muito bem, né, os espíritos falaram para Kardec, por que do Evangelho, né? Porque nós esquecemos as coisas, e às vezes esse esquecimento faz com que a gente não dê o valor devido a certas informações. Então, eu sempre estive próximo, como até hoje, trabalhando sempre com grupos de estudo, e também me dedico já há mais de 40 anos às palestras. Trabalho numa casa espírita que se chama Fraternidade Espírita Irmã Clara, aqui em Porto Velho, e que fica na periferia da cidade, numa comunidade bem pobre, uma comunidade com muita violência, e, portanto, a gente sabe que nós somos ali um pontinho de luz, né, levando àquela comunidade um trabalho do Evangelho. E ali nós temos a evangelização infantil, temos grupo de jovens, temos as rodas de conversa, palestras, sopa fraterna, trabalho voluntário, com distribuição de cestas de alimento, enfim, participamos da vida da comunidade. Isso é uma coisa assim que vai nos ensinando todos os dias a importância deste convívio. E onde que a gente aprende esse convívio? Exatamente do que nós vamos conversar hoje, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra isso. Porque tem uma máxima ali que todos nós já aprendemos. Aprendemos em teoria, mas temos que colocá-la em prática. Fora da caridade não há salvação. Lindo essa abertura aqui com Marcos Amaral, de Porto Velho, em Rondônia, junto com a gente. Vamos então falar, né, desse trabalho lindo, né, de Fora da Caridade Não Há Salvação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando
160 anos. Ele é estruturado ali em 28 capítulos, com passagens evangélicas, seguidas de instrução dos Espíritos, de uma linguagem simples e acessível a todos, contendo a essência e a moral de Jesus, que é exatamente essa: fora da caridade não há salvação. Vamos começar então por esse caminho, né, de fora da caridade não há salvação, Marcos. Pois é, Damião. Aí a gente vai entender, né, o que os espíritos falaram a Kardec. Porque é interessante, porque você vai encontrar, e para a gente não omitir alguns aspectos importantes, nós vamos encontrar lá em obras póstumas uma mensagem, né, que fala da importância do Evangelho, segundo o Espiritismo, e como que ele aparece, né? Porque Kardec primeiro escreve isso, essa mensagem está lá em 9 de agosto de 1863. E Kardec começa escrevendo o Evangelho com o seguinte título, né? E às vezes poucos de nós sabemos disso, né? O primeiro título do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, a primeira e a segunda edição tinha o título de Imitação do Evangelho. Aí o senhor Didier, que era muito amigo de Kardec, falou, não, esse título não pode continuar, nós temos que colocar um título mais, né? Então, só na terceira edição é que o Evangelho recebe o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente essa terceira edição que chega em francês ao Brasil, né? E aí, a partir da terceira edição, é que foi feita a tradução para o português, que é essa tradução que nós temos até hoje, né? Que é já o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua forma que todos nós conhecemos. E é interessante porque nessa história aqui que o Kardec conta, vão acontecer modificações, porque a imitação do Evangelho tinha menos capítulos, tinha uma outra conformação. E é interessante porque o Kardec aqui, ele vai fazer uma pergunta ao Espírito da Verdade, e aí a gente vê como que Kardec montava a doutrina, como que ele fazia isso, a seriedade, a forma didática que ele buscava para trazer para nós este conhecimento que hoje nós não estamos ainda valorizando. Nós precisamos estudar muito Kardec, precisamos ainda entender toda essa obra de Kardec. E aqui eu chamo a atenção para um outro aspecto, que às vezes eu acho que a gente se expressa mal. Eu sei que a expressão não tem às vezes o significado, mas nós temos que tomar mais cuidado com as palavras. Quando às vezes a gente vê alguns companheiros dizendo assim, as obras complementares a Kardec. Não existem obras complementares a Kardec. Eu diria que as obras complementares são para que nós possamos entender Kardec. Kardec não precisa ser complementado. As obras de todos os médiuns que trazem, através dos espíritos que se comunicaram por eles no Brasil, nós temos uma obra muito densa, uma obra muito importante. Mas elas não complementam Kardec. Elas complementam a nós para que nós possamos entender Kardec. Por quê? Porque como que nós iríamos complementar Kardec se Kardec era orientado pelo Espírito de Verdade? E todos nós sabemos qual é o grupo que compõe o Espírito de Verdade e quem é que está no leme desta nau. Então, nós estaríamos dizendo que, ao complementar Kardec, estaríamos complementando Jesus? Então, temos que usar melhor as palavras. Mas aqui, Kardec, então, faz uma pergunta ao Espírito de Verdade. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele está falando exatamente do Evangelho. Olha a resposta. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática,
do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Então aqui nós começamos a entender essa obra belíssima. E Kardec a fez de uma forma para entender realmente um dos aspectos que Kardec sempre nos trouxe e que está registrado no prefácio, no início, na explicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? A universalidade das informações. E essa mensagem do Kardec que você traz, né, mostrando primeiro a humildade do Kardec, né? Olha, o que você acha, né? Olha, e esse tratado que traz para a gente, o quanto é importante aquilo que você estava falando, estudar muito. Porque, e aí aquilo também, né, Marcos? A gente acaba Sim. tendo, né, Marcos Amaral? A cada tempo nosso até, né? A gente acaba fazendo uma leitura, aquilo, se você faz a leitura na infância, na juventude e depois na idade adulta, você vai conseguir ter outras interpretações, não é assim, Marcos? Tem aquele ditado, né? Podemos dizer um ditado oriental, né? De que o mesmo indivíduo não consegue tomar a mesma água no rio 2 vezes. Por quê? Porque quando você volta para tomar a água da outra vez, você é outra pessoa e a água é outra. Então, é a mesma coisa com o conhecimento. Nós vamos amadurecendo, vamos passando pela existência e vamos abrindo a nossa conceituação. Eu estudo a doutrina há mais de 50 anos e hoje eu consigo entender perfeitamente o pensamento de Sócrates, porque hoje eu tenho a certeza de tudo que eu ainda não sei. Então não é o saber. O que eu sei hoje é uma mínima gota. Por quê? Porque se eu pegar amanhã e for ler novamente, que é uma coisa que todos nós fazemos, todas as obras, o meu entendimento será outro, porque a maturidade é outra, a vivência já é outra, as experiências que nós passamos, que nós colhemos junto o quê? Com o convívio dos nossos irmãos. Nós que, por exemplo, convivemos naquela comunidade, a gente vai trocando experiências e as experiências da vida não são só no conhecimento. E é isso que o Evangelho nos traz de forma, assim, muito sólida, quando ele nos fala o quê? Uma coisa que nós não podemos inverter e que às vezes nós temos invertido. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. E onde que a gente aprende o amor, se não nas comunidades onde a gente convive com os nossos irmãos, com as pessoas? Com as histórias simples e com os companheiros também que nos falam de conhecimentos. Mas de conhecimentos, nós também podemos adquiri-los através das obras. Agora, como vivenciar o amor? Como entender essa expressão que nós começamos conversando dela e que o Damião pediu que fosse falado mais, que é a caridade. O fora da caridade não há salvação. Porque é muito legal a gente fazer o enunciado do livro Renúncia de Alcione, né? O evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Como é que você sente e vive o evangelho se não for junto da comunidade, junto das pessoas? Como é que se aplica? Porque quando a gente fala de caridade, nós temos que lembrar o seguinte, nós não estamos falando só de caridade material, nós estamos falando da caridade essencial. E qual é a caridade essencial? É o afeto.
é a troca, é o amor presente em todas as nossas atitudes. Como é que nós vamos nos conhecer? Como é que nós vamos trazer a proposta de Jesus de interiorizar este evangelho em nós? Porque Jesus não escreveu. Jesus era o evangelho vivo. Jesus é o evangelho vivo. Como ser este evangelho vivo? Como trazer realmente esses ensinamentos que Kardec muito bem perguntou aos espíritos e eles falaram, quando ele perguntou do porquê, o evangelho está na nossa consciência, mas nós esquecemos. Isso está lá entre as questões 621 e 627 de O Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta, tá, mas se está na consciência, por quê? Os espíritos falaram o quê? Porque o homem esquece. Mas vem a segunda pergunta, tá, tudo bem, mas se o homem relembra, já está tudo dito, por que o espiritismo? Aí os espíritos nos disseram que aqui é onde está o principal motivo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi falado de forma alegórica, foi falado de uma forma da época, daquele povo. E aí Kardec trouxe o quê? As chaves para a melhor compreensão. Porque muitas vezes, quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para as parábolas, nós esquecemos que isso é de mais de 20 séculos atrás. E quando nos reportamos ao Antigo Testamento, estamos falando de 25, 27 séculos atrás. Então, como entender esta simbologia sem as chaves que Kardec nos trouxe? Então, aqui é que está o grande envolvimento que temos que ter com esta obra. Entender a sua importância, porque ele vai nos trazendo dentro de uma estrada maravilhosa, uma compreensão que é perceptível a cada um que se debruça sobre ela. Porque nós temos uma divisão aqui que às vezes os nossos companheiros não percebem. Depois dos versículos, os primeiros escritos são de Kardec. Depois vêm as instruções dos espíritos, vêm as comunicações. Mas os primeiros escritos são de Kardec. E Kardec tem uma didática, tem uma forma de nos explicar que é de uma clareza que não é possível a gente olhar aquilo e aquilo não transformar as nossas vidas. Então, realmente, quando nos dedicamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos o aspecto consolador da doutrina espírita, porque vai nos levando por um caminho que tem sim que nos transformar. E aí nós vamos entender o que está lá no capítulo Sede Perfeitos. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Estamos conversando com o Marcos Amaral, ele que está em Porto Velho com a gente aqui, falando de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Marcos, aí você estava comentando, né, desse trabalho, pegando como exemplo até esse trabalho que você realiza aí em Porto Velho, junto aos encarnados aí na comunidade, e aí a gente sabe também de todos os trabalhos que você também participa aí no Centro Espírita, junto aos desencarnados. Então a gente tem o amor para colocar em prática aos encarnados, aos desencarnados, e aí aquilo que a gente está falando também desse estudo, da importância desse estudo. E aí o Evangelho também nos oferece toda a possibilidade, aí, a hora que você está falando de todas essas parábolas e tudo isso, de colocar em prática, né, Marcos? Porque, Marcos Amaral, tudo está lá, e aí é o convite, o próprio Evangelho nos é o convite para colocarmos em prática, né, Marcos? Você tocou num ponto muito importante, Damião, porque a gente participa também do trabalho mediúnico, né? Eu tenho a prática da mediunidade, da psicofonia há quase 40 anos.
E a gente passou por muitas situações dentro dessas 4 décadas trabalhando na mediunidade. E a gente viu, inclusive, a evolução belíssima, né, que tem dentro do trabalho mediúnico, saindo do doutrinador para o evangelizador, para o acolhimento fraterno, para aquele que vai fazer o diálogo. E muitas vezes antes, até por uma inexperiência nossa, né? Nossa, que eu digo dos componentes do grupo, tentava se convencer um espírito a deixar de praticar o mal. E aí a gente lembra, né, da passagem do Chico Xavier, né, que levou com o evangelho na cabeça, porque tem que enfiar o evangelho, tem que dar o evangelho nele, né? E aí o dialogador deu com o evangelho no Chico, que estava mediunizado. E às vezes era isso que a gente fazia, né? A gente queria impor um conhecimento. Por quê? Porque o evangelho ainda não tinha entrado em nós. Então é lógico que hoje, com mais maturidade, com mais compreensão, tentando levar sempre uma palavra de amor, de compreensão, nós vamos entendendo este caminho que o Evangelho nos traça. E Kardec, de forma tão brilhante, nos leva por esse caminho, nos mostrando o quê? A cada passo do Evangelho, ele nos dá a certeza de como caminharmos. Então você vê, Kardec, inclusive, coloca lá na introdução, né? São palavras dele. Em vez, porém, de nos atentarmos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Então, o encadeamento dos capítulos que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um sentido que nos dá esse caminhar, esse crescer. E ele começa nos dizendo do quê? Que a lei não deve ser destruída, que a lei deve ser respeitada. E nos mostra ali, num estudo maravilhoso, quando nos fala da aliança da ciência e da religião. E quando nos caracteriza que uma depende da outra. Porque a religião sem ciência é fé cega. E a ciência sem religião é materialismo, não tem sensibilidade. E Kardec nos propõe o quê? A fé raciocinada. E a fé raciocinada é o que ele nos diz, não tem medo de encarar a razão em qualquer época da humanidade. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita nós temos uma coisa muito bonita e que o Evangelho nos proporciona. Conversar a respeito da doutrina, não discutir, não polemizar. Nós podemos ter opiniões diferentes? Podemos, mas temos que guardar as nossas opiniões para onde nós estamos. Por quê? Porque Kardec nos ensina uma coisa belíssima que é trazida pelos espíritos. Todas as vezes que falarmos em nome da doutrina, usemos as palavras da doutrina. Então, quando nos propomos a fazer palestras usando o Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso irmão, companheiro, amigo, Orson Peter Carrara, nos orienta muito bem isso, até pouco tempo atrás trouxe essas orientações para nós. Se nós estamos falando da doutrina e falando do Evangelho, usemos o que está dentro do Evangelho. Não criemos improvisações. A doutrina não precisa de improvisações. Se você está num grupo de estudo fechado e você quer debater uma opinião, isso é uma coisa. Mas, quando nos dirigimos ao público, temos que ser fiéis à doutrina. Isso não é ortodoxia, é fidelidade. É entender o que Kardec entendeu e nos trouxe. Por quê? Porque Kardec nos traz as verdades trazidas pelo Espírito de Verdade, pelo grupo que orientou toda essa obra. Kardec não traz a sua opinião, porque quando ele fala da doutrina, quando ele fala no Evangelho antes das instruções dos Espíritos, são falas belíssimas,
e que não contrapõe absolutamente nada do que está escrito no Novo Testamento e nem das instruções dos Espíritos. Ao contrário, são as chaves. Kardec nos auxilia à compreensão das parábolas, dos fatos da época, que nós, quantas vezes, e ele fala isso na introdução, por que o Evangelho não tem toda esta valorização? O Evangelho que eu digo aqui é o Novo Testamento, não o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas pessoas o leem e não compreendem nada. Nós, espíritas, não podemos fazer isso. Nós não podemos falar que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo não nos é de fácil compreensão, porque ele tem uma clareza. E olha o encadeamento. Depois que ele fala da lei, ele fala do quê? Meu reino não é deste mundo. Começa a falar para a gente da pluralidade do universo. E que isso aqui, o nosso planeta, que é um planeta de expiações e provas, e todos nós sabemos, mas parece que às vezes a gente esquece, né? Não é o local da felicidade plena. Nós ainda não chegamos lá na condição de espíritos puros, nos planetas felizes. Nós estamos aqui a caminho. E neste caminho, temos que aplicar esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz como doutrina de consolo. Damião, é muito mais simples às vezes do que parece. Por quê? Porque quando somos fiéis aos ensinamentos, o que acontece? A clareza que o Espiritismo trata dos assuntos, e aqui então nós lembramos Leon Denis, né, quando nos diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que significa isso? Significa exatamente um repositório de claridade. Significa que, em algum momento, todos vão falar da imortalidade do espírito, todos vão falar da reencarnação, porque isso é lei, não é invenção, é lei. A doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Nós somos apenas os servos, os praticantes. E eu falo isso por quê? Porque você sabe que trabalhar em comunidades de periferia, 90% do nosso público é evangélico e católico, que frequentam as nossas casas. E aí você vê, quando você conversa a respeito do evangelho, você não está confrontando o pastor e o padre, você está trazendo a eles uma claridade que às vezes nem o pastor nem o padre trouxeram. Por quê? Porque ficam resumidos a uma situação dogmática. E aqui também nós temos que entender que o dogma não é uma coisa ruim. Ele foi transformado, da forma como foi usado, em algo pejorativo. Mas, na realidade, nós podemos dizer que nós temos dogmas no Espiritismo, não temos? A reencarnação é um dogma do Espiritismo. Por quê? Como aceitar a imortalidade, a lei de causa e efeito, sem aceitar a reencarnação? Mas aqui tem uma diferença. Nós conversamos a respeito dos assuntos. Não é uma imposição. Você não vai exigir que alguém que frequente a casa espírita tenha que aceitar a reencarnação. Será uma aceitação gradativa. Em algum momento nós vamos entender o porquê que a reencarnação traz explicações, traz uma compreensão que outros credos religiosos não oferecem. Cria-se ali uma barreira e o outro aspecto, o que é? A nossa fé também é conversada. Por isso que é importante a fé raciocinada. Porque você ter uma fé que é ditada por alguém e diz assim, é assim que tem que ser, chega um momento, o que acontece? A gente vê aí a cada século o Papa vir se desculpar por causa de algo que foi falado pela Igreja e que a ciência comprovou que aquilo é impossível. Então é a tal história, quer dizer, condenações, julgamentos, situações que foram criadas para atender uma situação político-religiosa. Nós não temos isso. E aqui não é crítica nenhuma. Nós sabemos de
todo o trabalho que as religiões fizeram pelo mundo desde o início. Sabemos também das distorções, mas aqui não cabe a nós criticar ninguém, que, aliás, é uma característica que nós espíritas temos que ter. Nós temos que, às vezes, desconstruir algumas coisas que temos solidificadas dentro de nós. Para quê? Para que saia o indivíduo velho e entre o indivíduo novo. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece isso, quando exatamente vai nos levando por caminhos, vai nos mostrando como compreender isso, como aceitar isso melhor, como fazer essa troca de coisas solidificadas, de conceitos que estavam equivocados dentro de nós. Mas nós entendemos, se para nós que estamos trabalhando dentro da doutrina, isto é gradativo, que dirá para aqueles que não têm a compreensão que nós temos. E é lógico que a doutrina nos alerta muito disso. Não é os espíritas que serão salvos, é o homem de bem. E o homem de bem está em todas as religiões e, inclusive, está no meio dos ateus, está no meio dos agnósticos, está no meio dos materialistas. Eles têm algumas dificuldades a mais de expandir conhecimentos. Eu digo que isso é uma conceituação nossa, de repente, para eles não. Agora, a prática do bem, e isso Emmanuel nos fala muito corretamente, quando no livro O Consolador nos diz o quê? Que a prática do bem é quando estamos próximos da lei de Deus. A prática do mal é quando nos afastamos. Aí alguém vai dizer assim, mas Marcos, você falou que o ateu e o materialista conseguem estar próximos da lei de Deus, porque às vezes eles não estão próximos da lei de Deus, porque eles ainda não entenderam que a lei natural é lei de Deus. Nós já temos essa conceituação que é trazida exatamente, né, pelo livro dos Espíritos, e essa conceituação toda é o que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando compreendendo na questão 621 que a lei de Deus é a lei natural, muito bem, o que ele faz? Ele traz para nós, a partir da terceira parte de O Livro dos Espíritos, traz o Evangelho segundo o Espiritismo, conceituando para nós toda essa lei de Deus, explicando para nós o grande significado disso. E como disse o nosso irmão Saulo César, num programa que fez há muito tempo atrás para a FEB, né, nós já tínhamos o livro e faltava o quê? Para nós compreendermos melhor, quem era o professor? E aí, Kardec faz a pergunta, né, 625, qual é o modelo mais perfeito para a humanidade? É uma palavra só, Jesus. Ao compreender que Jesus, o Evangelho vivo, é o modelo, é aquele que é o nosso professor, ele pega e traz essa tessitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nos levando por este caminho, quando vem nos falar das bem-aventuranças, explicando para nós o significado simbólico de cada uma dessas ações. E como nos explicam nossos irmãos da doutrina espírita, como o Simão Pedro, que fala disso muito bem, cada bem-aventurança é um degrau que vamos subindo quando vamos compreendendo, e elas estão nessa escala. E começam do quê? Da simplicidade, da compreensão. Aí nós vamos também entendendo Alcione, né? Conhecimento, meditação, sentimento e vivência. Então precisamos fazer, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, este caminho, porque o encadeamento está correto. Ele nos leva a esse conhecimento. E olha que coisa linda, lá no capítulo 5, fala, bem-aventurados os aflitos. E em seguida, Kardec não fala das outras bem-aventuranças, ele traz o quê? Depois de mostrar para nós a importância do sofrimento e do entendimento desse sofrimento, no capítulo 6 ele nos traz o quê? O Cristo Consolador. Damião, é ou não é uma bela didática para nos fazer caminhar seguros? Sim,
Sim, sim, é aquela coisa, né? Simples assim, né, Marcos Amaral? E aí, a gente falando aqui de evangelho segundo o Espiritismo, você estava falando da prática do bem, de colocar em prática a prática do bem. E aí a gente lembra exatamente do que você estava falando, lembramos de Jesus. E aí, a hora que a gente lembra de Jesus, a gente consegue ter essa certeza, né? Que para alcançarmos a paz interior que tanto almejamos, nós temos esse farol, né, Marcos Amaral? Pois é, Daniel. E é muito bonito a gente volta então lá no capítulo Sede Perfeitos, né? A didática de Kardec, a forma como ele nos ensina é tão bonita, porque nesse capítulo ele nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial que está nos céus. E aí Kardec vem nos explicar que é lógico, que é modelo. Nós não podemos alcançar o absoluto. Por mais que nós nos tornemos espíritos puros e um dia espíritos crísticos, seremos sempre relativos em relação ao Criador, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas Jesus é nosso modelo. E no capítulo Sede Perfeitos, quando Kardec nos traz todas as características do homem de bem, que eu costumo dizer hoje, para atender às nossas necessidades da modernidade, o indivíduo de bem. Nós sabemos que ali o homem é no sentido universal, mas, vamos dizer, o indivíduo de bem, eu já comentei isso em palestras, que a primeira vez que eu li isso, eu era adolescente, né? Eu virei para o meu pai e falei: pai, não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Ele falou: calma, meu filho. É passo a passo, é gradativo, é a proposta para que nos olhemos e nos melhoremos, né? Porque quando você chega ali no final de todos aqueles itens, e Kardec ainda nos diz, não estão aqui enumeradas todas as qualidades do homem de bem, mas aquele que conseguir essas já estará bem encaminhado. Aí eu falei: não dá, não vai dar, não tem condições, né? Adolescente. Mas hoje a gente entende que isso é o quê? É uma construção. E o Evangelho nos ensina exatamente isso, a construir dentro de nós, passo a passo, esse modelo que é Jesus, esse modelo de amor. E aqui eu não posso deixar de citar Francisco de Assis, naquela conversa com Frei Damião, quando o Frei Damião fala para ele: pai Francisco, estavam os dois capinando ali na horta, precisamos pregar mais, falar mais sobre o Evangelho, precisamos divulgar mais o Evangelho. E Francisco, naquela sua forma muito simples, muito característica, vira para ele e fala assim: tá certo, Frei Leão, mas vamos fazer assim, só fala se precisar. Quer dizer, a melhor forma de demonstrar o Evangelho é vivendo o Evangelho. É nos nossos atos, nos pequenos atos do dia a dia. É no bom dia que você dá para todas as pessoas, é num sorriso que você dá para uma pessoa na rua, é num gesto de cordialidade que você faz, é auxiliar alguém que está ali com uma dificuldade, uma senhora a atravessar a rua, uma pessoa que às vezes está vindo com muitos pacotes e você vê que ela está chegando ali e está com dificuldade, você vai lá e ajuda. É você pegar o carrinho de uma pessoa com mais idade e levar o carrinho do supermercado e colocar lá no local certo, não largar atrás dos carros. Essa é a prática do Evangelho, nas coisas simples. É não estacionar onde está escrito garagem, é respeitar as leis, porque isso é viver o Evangelho. Porque não adianta nada a gente fazer coisas mirabolantes e no dia a dia não sermos os cristãos. E olha que coisa linda, depois que Kardec fala das qualidades do indivíduo de bem, ele traz o que na sequência? Os bons espíritas. É quase como se ele dissesse para nós: você viu o que está escrito ali? Quer ser bom espírita? E ele começa dizendo o quê? O bom espírita é o bom cristão. E o bom cristão é quem pratica as qualidades
do homem de bem. É ou não é um ensinamento seguro para que nós entendamos que a obra é de Jesus? Nós somos, quem sabe, possamos ser, não tenho certeza ainda, mas estamos a caminho de ser, pelo menos, os trabalhadores da última hora. Capítulo belíssimo que nos explica que Jesus está nos chamando desde a primeira hora, mas nem todos nós nos entregamos ao trabalho. Então, que sejamos, pelo menos, os trabalhadores da última hora. Não é, meu amigo? Sim, e esses trabalhadores da última hora, quantos ensinamentos, né? Quando você para e pensa, e aqui você vê aqueles lá, mas por que para mim está vindo igual aquele que... falta, é aquilo que você disse para você, como somos jovens, né? Como somos crianças, né? Das interpretações de tantos enfrentamentos que temos. Marcos Amaral aí em Porto Velho, a gente vai para os nossos 4 minutinhos finais aqui do programa. Eu deixo esse espaço para a sua mensagem, para aqueles amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade. Marcos Amaral. Meu querido amigo, novo amigo Damião, primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você, participando desta programação tão importante que você e tantos irmãos fazem na divulgação desta doutrina de consolo e de amor. E dizer o seguinte: nós não somos ninguém. Nós somos apenas irmãos, filhos do mesmo Pai. E temos que aprender a olhar para cada irmão com o olhar da bondade. E o olhar da bondade, como nos dizem alguns palestrantes importantes, não é o olhar do bonzinho, é o olhar da bondade. É diferente. Por quê? Porque quando Jesus falava não julgues para não seres julgados, ele não concordava com o erro, mas ele dizia para nós aprendermos a ter misericórdia em nossos corações. Então, para não julgarmos, não precisamos concordar com o erro. Apenas temos que entender que o nosso papel aqui não é melhorar o outro, é melhorar a nós mesmos. É fazer o nosso processo de aprendizado, de transformação. E pode ser que esta transformação faça bem a alguém. Por isso é que é importante ser o evangelho vivo em todos os seus gestos. Por isso é que o evangelho tem que ser conhecido? Sim, temos que estudá-lo. Mas para estudá-lo, temos que meditar a respeito das suas mensagens. E ao meditarmos, vamos começar a sentir a presença do evangelho em nós. Aí nós estamos prontos para a última etapa, vivê-lo. Como é que se vive o evangelho? Aplicando todos os dias da nossa existência. E quando formos olhar para um companheiro que está em erro, pensemos assim: é filho de Deus, é nosso irmão. Não concordo, mas não vou julgá-lo. Quem sabe uma oração por aquele que está equivocado seria um pensamento muito mais construtivo do que um pensamento ruim. Emmanuel, numa mensagem que se chama Palavras, nos coloca muito bem isso numa frase que diz: o mal não deve ser comentado. Então, sejamos construtores sempre do bem e do bom. Conversamos com você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, com Marcos Amaral, ele que está em Porto Velho, em Rondônia, sobre os 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo neste ano de 2024. Marcos Amaral, gratidão, gratidão, gratidão. E espero em breve a gente poder estar voltando a falar de outros temas aqui, hein, Marcos? Gratidão a você, Damião.
Gratidão à sua simpatia, a esse acolhimento que você dá e que deixa a gente muito à vontade. Se eu puder contribuir, somos servidores. Servidores, né, tem que estar pronto. Diz que quando o instrumento resolve trabalhar, o trabalho aparece, né? Então, valeu, Marcos Amaral, conversou com você, amigo ouvinte. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá, tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.